Sabe, existe um paradoxo silencioso no sucesso externo. Segundo Carl Jung, dar certo na vida não é só acumular conquistas, dinheiro ou reconhecimento, porque quando a gente foca apenas no que está fora, algo dentro começa a se perder. A vida pode até parecer bem-sucedida por fora, mas por dentro ela vai ficando vazia, automática, quase sem sentido. E talvez você já tenha sentido isso. A verdadeira realização, ela pede algo mais profundo. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. É um caminho silencioso, às vezes desconfortável, mas necessário. Porque, no fundo, o que mais cansa não é a falta de sucesso, é viver distante da própria verdade. Talvez você sinta isso, como se algo dentro estivesse travado, mesmo quando tudo lá fora continua acontecendo. Carl Jung chamaria isso de um eu fragmentado, quando a gente vive reagindo no automático, como se fosse levado pelas circunstâncias. As emoções ficam intensas, difíceis de controlar. Os papéis que você assume começam a parecer quem você é, e tudo vira uma luta constante por manter uma imagem, um status, um lugar. E, no fundo, cansa. Mas existe um outro caminho. Um eu integrado, que não reage, mas observa, que não se perde nos papéis, mas sabe usá-los e deixá-los ir. Alguém que começa a perceber sentido até nas coincidências, como se a vida respondesse de volta. E, aos poucos, o conflito interno dá lugar a algo mais silencioso, uma harmonia que não vem de fora, mas de finalmente estar em paz com quem você é. Existe um caminho, e talvez ninguém tenha te explicado isso com clareza. Carl Jung chamou esse processo de individuação, uma jornada de volta para si mesmo. Não é sobre se consertar, é sobre se integrar. Tudo começa no inconsciente, aquilo que você evita, mas que silenciosamente conduz suas escolhas. Depois vem a sombra, as partes que você aprendeu a esconder, mas que precisam ser vistas, não rejeitadas. A persona é o papel que você mostra ao mundo, e tudo bem usá-la, desde que você não esqueça quem está por trás dela. Com o tempo, você começa a perceber sinais, coincidências que parecem ter sentido. Jung chamava isso de sincronicidade. E então, algo se alinha. Um equilíbrio mais profundo surge, não perfeito, mas verdadeiro. Porque no fim, essa jornada não é sobre se tornar alguém novo, é sobre finalmente se reconhecer. Existe algo silencioso guiando a sua vida. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir suas escolhas, e você vai chamar isso de destino. E talvez isso explique muita coisa. Padrões que se repetem, decisões que você nem entende direito, reações que parecem maiores do que deveriam ser. Não é falta de força, é falta de consciência. Aquilo que você não enxerga acaba te controlando. Mas existe um ponto de virada. Começa quando você passa a observar, com mais honestidade, suas emoções mais intensas, seus gatilhos, até seus sonhos. Eles não estão ali por acaso. São mapas, mostrando exatamente onde algo dentro de você ainda precisa ser visto. E aos poucos, quando você ilumina o que estava escondido, você deixa de ser guiado e começa, de verdade, a escolher. Existe uma parte de você que talvez você evite olhar. Carl Jung chamou isso de sombra, tudo aquilo que a gente aprende a rejeitar em si mesmo. Raiva, inveja, impulsos, até talentos que foram reprimidos. E o problema não é ter isso, é fingir que não existe. Porque aquilo que fica no escuro ganha força e, sem perceber, começa a sabotar seus planos, suas relações, sua própria paz. Mas existe um outro jeito de lidar com isso. Em vez de lutar contra, você pode integrar, mudar a pergunta. Ao invés de como eu elimino isso,
Como eu posso usar essa energia de forma consciente? Porque quando você aceita suas imperfeições, elas perdem o poder de te controlar. E aquilo que antes era conflito pode, aos poucos, se transformar em força. Existe um perigo silencioso na vida moderna: acreditar que somos apenas a máscara que usamos. A persona é útil para trabalhar, para conviver, mas quando você passa a confundir essa máscara com quem realmente é, a vida começa a parecer vazia, mesmo que por fora pareça um sucesso. Por isso, é vital criar rituais de desconexão, momentos inegociáveis em que você se permite ser apenas você, longe dos títulos, longe dos papéis sociais. É nesse espaço íntimo que a autenticidade respira e que a vida volta a ter sentido. Às vezes, coincidências surgem como pequenos sinais. Encontros casuais, um livro que aparece de repente, um convite inesperado. Não são meros acasos, são ecos do seu alinhamento interno. Quando você começa a se conectar com sua essência, o mundo lá fora responde. É como se a vida lhe desse pistas, mostrando que você está no caminho certo. O segredo é estar atento, vigilante, porque essas sincronicidades são mais do que coincidências, são confirmações silenciosas de que sua jornada tem sentido. Na vida, o verdadeiro fluxo acontece no centro, no equilíbrio entre razão e intuição, entre ação intensa e reflexão profunda. O perigo está nos extremos, ser apenas lógico ou apenas sonhador. O segredo é calibrar. Se você vive mergulhado na lógica, permita-se criar. Se se perde em sonhos, imponha a si mesmo organização prática. Esse movimento entre polos não é fraqueza, é força. É nele que nasce o sucesso duradouro e a sensação de estar inteiro. Às vezes, o maior atrito da vida não vem de fora, vem de dentro. É quando você luta contra a sua própria natureza, tentando ser alguém que não é. Essa batalha silenciosa gera estagnação, um peso que parece não ter fim. Mas algo muda no instante em que você decide parar de resistir e começa a colaborar com quem você realmente é. Nesse momento, as coisas fluem, a vida se abre e você descobre que o caminho nunca esteve contra você. Ele sempre esteve esperando que você se aceitasse. Você não é apenas o que aconteceu com você. Os traumas, as quedas, as dores, eles fazem parte da sua história, mas não definem quem você é. O que realmente importa é aquilo que você escolhe se tornar. Essa decisão íntima, silenciosa, é o que acende a chama dentro de você. E quando você assume esse poder, percebe que não está preso ao passado, está livre para criar o futuro. Porque no fim, você é a sua escolha.